A conversa hoje é com o homem que virou música e com um casal que tem uma parceria de sucesso de mais de 30 anos. Eu sou a Mara Luque, você está no My News Entrevista e você vai ver essa conversa que passa por redes sociais, indústria da música, sobre música clássica, sobre funk e, para quem é assinante, até sobre Lula TikToker. O My News Entrevista está começando agora. Só a poesia vai salvar a gente e a música é o melhor remédio. Por isso eu vim conversar aqui com um homem que virou música. Ele e a parceira que vão fazer um show agora dia 30, Vladimir Safatli. Muito obrigada por atender a gente. Eu que agradeço. Fabiana, muito eu estava contando os bastidores que eu achava que eles fossem casados, eu descobri que a Fabiana é casada com um amigo meu. Não são casados, mas tem uma longa parceria, né? Temos uma longa parceria. Conheço ele há mais tempo que meu marido. Eu costumo dizer que ela foi a única pessoa que me aguentou por 30 anos. Cara, isso é muito engraçado, porque a hora que você falou, não, mas nós somos casados, ele me desmontou, porque uma das perguntas, eu assim, porque agora estão falando que por conta da longevidade, aumentou o número de divórcios em casais acima dos 50 anos de idade. Eu ia falar, como vocês conseguiram? Qual é a receita? Passa para outra pergunta. Eu não sou casada. Melhor passar para outra pergunta. Pula, Alex. Eu queria começar... Bem, eu queria falar com vocês sobre o show de vocês, agora dia 30. Fiquem até o final, porque tem uma surpresa, principalmente para quem é assinante do canal. Nós compramos alguns ingressos para dar para os assinantes do canal. E eu acho que esse show vem num momento muito interessante. Quer dizer, primeiro a gente... a Vladimir já esteve no canal algumas vezes, mas sempre falando de política, enfim, falando de filosofia, mas sobre música a gente nunca conversou, né, Vladimir? E eu achei que esse show de vocês vem num momento assim tão emblemático, porque ele vem na sequência daquele discurso distópico do Trump, sabe? E aí, de repente, vocês presenteiam assim com toda essa sensibilidade, com essa beleza, com essa mistura da música, como é que a música traz a gente para refletir. A música salva? A poesia salva? Olha, eu diria o seguinte, Mara, a sensibilidade é um campo de batalha, né? E a sensibilidade, ela define muita coisa, ela define o que é uma experiência, quais os limites do que você consegue experimentar, como você é capaz de ser afetado, deixar de ser afetado. Então não é à toa que todas as vezes que você tem grandes transformações políticas, você também tem grandes transformações estéticas. Certo? Não é uma coisa do tipo, o mundo está muito ruim, então vamos escapar para a arte, né? Não, a arte nunca serviu como válvula de escape, muito pelo contrário. A arte é um princípio de pressão da realidade. Ela obriga a realidade a ser diferente do que ela é, né? Ela bota a realidade em movimento. Então, para mim é muito natural que uma situação como essa. Até diria, por exemplo, quando o Bolsonaro era presidente, eu fui para a França por um tempo. O governo francês me acolheu num programa de acolhimento a acadêmicos estrangeiros. E eu quis fazer um livro sobre música, inclusive, na época. E aí até me perguntaram, mas por que um livro sobre música nesse momento? Eu falei, não, talvez porque, por uma questão de escapismo. Eu falei, não, mas porque talvez seja o momento mais importante. Lembrar que, assim, o que faz a gente ser diferente do que a gente se configurou até agora é exatamente essa capacidade que a gente tem de se deixar afetar pelas obras de arte. E esse projeto de vocês vem de longo prazo, quer dizer, vocês já viveram com essa parceria vários momentos da política brasileira, né? Do sentimento brasileiro. Exatamente. A gente se conheceu nos anos 90, ali, metade dos anos 90, que era aquele Brasil cheio de esperança, né? Depois a gente se afastou, depois que a gente gravou o primeiro álbum, e a gente deixou um disco inteiro pronto ali. E aí o Vladimir foi para a França, eu fui fazer outra coisa, até parei de cantar um período. E a gente se encontra, e aí eu respondo essa pergunta anterior, eu acho que a música salva, para mim me salvou, porque a gente se reencontrou num momento que a gente estava tentando fazer aquele vira-voto em 2018, aquela loucura, o Vlad me chamou para um outro projeto, e aí a gente resolveu retomar o nosso antigo trabalho de música. E aí nós fizemos um primeiro show, já no governo Bolsonaro, né, aquela loucura, e no Jazz B,
inclusive. E aí lotou, e aí fizemos um segundo, lotou. Olha, dá para lançar esse trabalho, hein? E a gente lançou depois no Blue Note, enfim. E esse trabalho hoje acho que tem um lugar. Mas eu acho que a música salva. Porque a música, ela é... Quando eu falo salvar, é porque ela acolhe, ela, sei, tranquiliza ou não, ou te faz fazer algumas coisas. Vocês não... Como é a relação com a plateia? Depois eu queria que vocês falassem um pouco desse show específico, que é agora dia 30, não é isso? Não, mas é interessante essa questão. Por exemplo, o Adorno tinha uma pergunta, que era assim, por que os nazistas não ouviam Schoenberg? Por que o mundo que essa música apresentava era impossível de ser compreendido por certas pessoas? Não porque era muito difícil, mas porque era um mundo outro, era como viver em outro mundo. Não eram as mesmas hierarquias, não era a mesma ordem, não era a mesma síntese, não era nada, a lógica era completamente diferente. Eu acho que isso faz muito sentido, eu acho que é uma questão interessante, porque toda vez que você tem uma atrofia da imaginação, é porque parece que não é o momento de você ouvir música, ler poesia, ou se você deve fazer isso como um escape. Não é um escape, é uma arma. É um espaço de luta, porque você está lutando pela reconfiguração da imaginação. E a imaginação é um elemento fundamental em qualquer outra. Se você não consegue imaginar de forma diferente, você vai sempre repetir as mesmas coisas. Você tocou num ponto que eu acho fundamental e que acho que talvez até esteja por trás dessa epidemia que a gente tem entre os jovens de problemas de saúde mental e depressão e tal, que é a falta de utopia. Eu vejo essas novas gerações sem utopia. Isso não é um problema? Por que perderam? Eu diria, tem até uma coisa, acho que ainda mais complicada, que assim, a gente viu uma geração que teve muitas lutas. Se você pensar muito bem, de 2011, da Primavera Árabe até hoje, foram lutas contínuas. Poderia fazer uma história das insurreições populares, passa por 2013, passa pela Turquia, passa pelos indignados na Espanha, passa pelo Gilets Jaunes na França, sabe, em Colômbia, estalido no Chile, nunca parou. Ou seja, na verdade você tem uma geração extremamente insurrecional. Só que tem uma questão atual que você não consegue fazer dessa energia uma incorporação em algum tipo de horizonte, digamos, de organização, de luta e de transformação. Então, se você tem uma energia solta, dispersa, eu acho que talvez isso que seja a coisa mais melancólica. Não é que as pessoas não conseguem mais imaginar um futuro diferente, é que elas têm a insatisfação, elas brigam, mas no dia seguinte parece que tudo volta para o mesmo lugar. A culpa é das redes sociais? Eu acho. Porque a informação está toda ali em 1 minuto e meio. Não tem mais concentração, não tem mais leitura. Você não tem nem o que imaginar mais, porque vai estar tudo ali naquele 1 minuto e meio. Acho que o cérebro está inteiro tomado ali. E eu acho uma outra coisa que me preocupa bastante é que eles perderam muito esse olho no olho. Eles não olham de verdade para o outro. Eu dou aula para jovens assim, e eles, em alguns casos, principalmente esses que terminaram ensino médio na pandemia, eles quase não se olham, quase não interagem, ou interagem menos. E eles são esses os que estão com todas as super relevantes pautas de antirracismo, feminismo, todas as pautas identitárias. Acho problemático isso, porque na verdade existe a pauta, acho que é talvez uma utopia em algum lugar, mas é essa utopia de 1 minuto e meio, de ir lá cancelar alguém na rede social, ou de gravar um vídeo falando sobre um assunto naquele 1 minuto e meio. Não sei, eu acho que eu tenho uma visão um pouco diferente. Assim. Primeiro porque acho que não é uma questão só dos jovens, esse tipo de comportamento é um comportamento geral, né? É muito mais, talvez, até pessoas da nossa idade, tal, que não tem mais nenhum outro espaço de interação, a não ser esse. E segundo, eu não vejo isso muito na juventude, eu acho que é o contrário. Como eu falei, acho que a gente tem uma juventude muito, muito, muito presente nas ruas, durante muito tempo, em várias circunstâncias. Certo? Mas o fato, acho que é mais dramático, é que isso não gerou um tipo de construção de uma alternativa de sociedade, por enquanto. Então você tem uma energia muito dispersa, por um lado. Agora, a questão das redes, eu acho que, de fato, há uma questão a ser pensada aí,
que ela ainda foi muito mal pensada, porque a gente nunca foi tão monopolista quanto agora. O que mais me impressiona nessa questão das redes sociais é, primeiro, a gente transpôs boa parte das nossas lutas políticas para um espaço que tem dono. Para um espaço que tem dono, um espaço que não é neutro, um espaço que tem 3, 4 donos. E esses donos, agora a gente vê muito claramente, eles têm interesses muito evidentes. E mais, foi transporte de uma forma tal que eles conseguiram impor toda uma gramática de como você tem que existir, como você deve falar, como você deve lutar, quer dizer, qual é a velocidade, qual é o impacto, qual é o tipo de provocação. Ou seja, eles modificaram a nossa forma de falar. Eles impuseram uma fala no nosso lugar. E isso a gente achava que era só uma estratégia para conseguir se comunicar melhor, era uma estratégia para você conseguir ter mais espaço, mas não, na verdade, era uma gramática que te fazia falar uma outra língua. E uma língua que tem consequências políticas, tem consequências subjetivas. Ou seja, a gente abandonou a ideia de fazer crítica dos meios. Isso é uma coisa muito engraçada, como se não tivesse necessidade de criticar meios tecnológicos, porque eles seriam neutros, depende de como você usa. Se você usa bem, então você consegue passar coisas interessantes. Mas tem aquela ideia hiperclássica de estudos de mídia, que bem, mas o meio é a mensagem. E isso é verdade. O meio define quais são os limites, ele define como você vai organizar a tua fala, ele define a tua fala. E eles conseguiram definir a nossa fala. E hoje ainda, o que é mais louco, você para e pensa, não, você tem 3, 4 pessoas que conseguem intervir na política em todo lugar do mundo. Porque, afinal de contas, se eu ligo no celular, bem, eu uso uma rede do Zuckerberg. Né? Quer dizer, qualquer ligação que eu tenho passa por ele. Quer dizer, como é que a gente deixou uma estrutura monopolista nesse nível? O mínimo que você pode imaginar, não, você tem estados nacionais que vão, de uma sua maneira, entender que, afinal de contas, bem, isso é uma questão estratégica, você não deixa tamanha vulnerabilidade. Né? E como é que resolve isso? É a regulação que resolve isso? Não, acho que isso é muito mais complicado. Quer dizer, a regulação, claro, é uma coisa importante, porque pelo menos você consegue ter um tipo de estratégia caso você comece a fazer falsas informações circularem. Quer dizer, como é que alguém precisa ter garantias nesse sentido. Se você tem um jornal, se você publica uma falsa informação, tem como, de uma certa maneira, processar você. Bem, rede é todo um caos para você fazer esse tipo de coisa. Então, entendo que isso é uma coisa importante, mas eu só queria insistir que ainda é mais complicado do que isso. Eu imagino que é mais complicado, até porque a tecnologia, quer dizer, você está regulando uma coisa agora que amanhã já é outra. Né? A gente viu agora o exemplo com aquela entrevista, entre aspas, era fake, não era verdade, do Haddad falando sobre imposto e que era tudo inteligência artificial. Então, essa eu acho a parte mais fácil de regular. Essa parte, porque você pode encontrar meios de, afinal de contas, quem foi que produziu, processar quem produziu, tem como você ir rastreando aos poucos até conseguir chegar nessa... É complicado, mas você consegue. Mas eu acho que tem um problema ainda mais complicado, que assim, é a maneira como eles transformaram a nossa maneira de falar. Por exemplo, essas redes todas, elas começaram como espaços de vida privada. Era assim, era você falando sobre sua vida privada, você falando sobre os seus interesses, sobre a sua família, sobre todo esse tipo de coisa. Só que aí você foi misturando essa lógica da vida privada, certo, com questões políticas. Aí, de repente, os embates políticos, eles começaram a se dar principalmente, preferencialmente nesse espaço, que era um espaço que fez uma mistura completa entre o que é político, o que é privado, o que é público, o que é privado. Certo? E é claro que isso traz consequências. Traz consequências hiper sérias. Entre outras coisas, consequência de você imaginar que, bem, todos esses espaços meio se equivalem, né, uma questão privada é imediatamente política, que não é verdade. Absolutamente não é verdade. Né? Muito pelo contrário, muitas vezes você pode ser incapaz de pensar questões políticas porque você só consegue pensá-las de forma personificada. Pensá-las como questões privadas. Né? Então, eu acho que isso mudou radicalmente. E a gente não pensou as consequências disso. Assim, é importante, efetivamente, a gente refletir sobre essas consequências. E por que a gente não reflete? Olha, eu acho que é porque, primeiro, a gente imagina que fazer qualquer tipo de crítica cultural é uma coisa que está fora do nosso horizonte.
certo? Seria uma crítica elitista. Você vai fazer o quê? Então você vai desligar a rede, você não vai mais, então, quer dizer, você não vai mais comunicar com as pessoas, você não vai, quer dizer, nosso princípio democrático é esse princípio da hipervisibilidade, então você não vai mais se expor, porque você tem medo de esconder alguma coisa, quer dizer, como assim? Então a vida privada escondida é uma vida que deve ter cheia de estruturas de opressão. Então, ou seja, mas aí é claro, tem todo esse tipo de discurso que foi configurando de uma forma tal que fazer crítica de meios hoje é uma coisa que parece um troço de academicismo vazio. Mas e aí? Mas a gente vai para onde? Né? Isso é uma coisa fantástica, eu acho absolutamente fantástico, porque não teve nenhum tipo de posição política que não criou seus próprios meios, que não criou suas próprias formas de comunicar, que não criou sua própria maneira de se comunicar. Por exemplo. Não, qualquer processo revolucionário do século XX, você vai ver, você quebra a estética vigente, constrói uma outra estética, quebra os espaços que eram vigentes, constrói outros meios, constrói outros espaços de comunicação, outros espaços de interação, porque você sabe que, afinal de contas, mais uma vez, os meios não são neutros. A gente deve ser a única época que achou que podia utilizar os meios das pessoas que nos oprimem. Né? As pessoas que realmente impõem um processo de opressão em nós. Né? Então, assim, Elon Musk é o caso mais brutal. Mais brutal, porque aí ficou muito evidente. Mas isso vale para todas as outras esferas de comunicação midiática que a gente tem hoje. Todas. Vladimir, eu não conseguiria estar tendo essa conversa com você. Eu trabalhei em vários jornais, trabalhei na TV Globo há muito tempo, na CBN há muito tempo. Eu não teria... E eu não estou falando por conta de censura, não, porque eu nunca tive nenhum problema quando trabalhava na TV Globo. Mas questão de espaço mesmo. De você ter um espaço para uma conversa. E tanto que quando eu montei o canal, eu falei, esse canal ele não vem substituir a mídia, o mainstream. Ele vem para complementar o que a gente não tem espaço para fazer. Porque você tem uma grade, você tem toda uma... A gente consegue fazer aqui. E aí, como é que a gente faz? Como assim? Olha, eu vou fazer. A gente está no YouTube. Então, mas essa é uma questão muito legal. Por exemplo, o Berlusconi falava a mesma coisa. O Berlusconi falava, as pessoas que me criticam... Agora sim, ele fala, não, é verdade. Ele falava, eu publico as pessoas que me criticam. Porque ele era dono da Mondadori, era dono de várias outras editoras, que de fato eram editoras que tinham um perfil mais liberal. Então, eu publico as pessoas que falam mal de mim. Então, eu diria, você tem várias formas, digamos, de monopólio de comunicação. Uma é a tradicional, você censura tradicionalmente, não fala. Outra é você reorganizar a geografia da comunicação. Você fala, não, você fala, mas você fala aqui, ó, na periferia. Você fala aqui, mas sempre com muito pouco impacto. Você fala aqui, mas meus algoritmos vão forçar essa e essa mensagem. Entendeu? Então, ou seja, você vai criando... Ele distribui, né? Ele distribui, ele gerencia a distribuição. Então dá a impressão de que todo mundo tem espaço, mas na verdade não tem espaço. Você vai circular em espaços restritos, mas ainda existe centro, entendeu? Eu acho que a coisa da rede era imaginar, não existe mais centro, porque tudo é em rede, entendeu? Não é verdade. Você tem centro. E mesmo dentro da rede você tem centro. E esse centro, inclusive, mais uma vez, ele tem interesse. Ele não é por acaso, né? Quer dizer, as pessoas começam a ver agora, isso vai ficar mais claro daqui para frente. Quando você vai realizar, então, essa migração das redes sociais a atores de intervenção política global. Você está me assustando. Não, acho que acho que a primeira condição de você sair de um problema é ter um bom diagnóstico do problema. Então não dá pra gente também falar, exato. Se você não tem o diagnóstico, não tem como porque tem um pouco aquela coisa, melhor não entrar profundamente no problema, porque a gente não sabe como sair. Eu sempre achei o contrário. Não, vamos primeiro ver o que é o problema. Porque uma coisa que me angustia no canal é o seguinte, é que, legal, a gente tem um canal, a gente conseguiu montar um canal, a gente entrou no programa no GNI do Google, ele pra gente e para vários projetos jornalísticos, ele deu grants, e que financiaram grandes projetos bem legais de jornalismo independente. Ele dá, é uma coisa que ele faz todo ano, e não cobra nada e tal. Mas é o que você falou, né? A gente produz, faz, mas ele distribui e sabe para quem vai distribuir, né? Agora, uma coisa que me angustia existe uma nova fronteira, entende?
porque você já tem o Fast Channel, você já tem outras formas que a tecnologia está trazendo e que você tem que começar a investir para poder fazer isso. Então, quer dizer, na verdade, a gente tem um caminho e eu só consigo ter um canal de jornalismo porque a tecnologia me permitiu isso, mas eu tenho que ficar olhando o que está vindo de novo para poder avançar. Isso é muito rápido. Sim. Quer que eu fale? Porque eu fiquei falando sozinho. Não, e o problema pior é que você não tem ideia do que está acontecendo com o outro lado, vamos dizer assim. Você não tem ideia das notícias que essas pessoas consomem, a gente não escuta as mesmas coisas, a gente não é educado no mesmo lugar. E acho que isso é que faz essa separação, e a gente também não sabe o volume disso, né? Bem, eu quero voltar para o show de vocês. Quer dizer, outro dia, agora, perto aqui da minha casa aqui de São Paulo, abriu um supermercado pequenininho, bonitinho e tal, algumas coisas. E aí eu tava inaugurando, eu tava voltando na academia, passei lá, tava inaugurando, eu falei, que legal, e tava um dos sócios lá. Aí eu falei, que marca é essa? Eu nunca vi. Ele falou, não, a gente é digital, é uma marca, é online, supermercado online. Eu falei, e aí vocês agora estão vindo pro presencial? Aí ele, porque as pessoas sentem falta do presencial e a gente começou a investir numa rede de... Aí eu falei, é o mercadinho, né, do passado que volta pra cá. Aí eu vi também uma matéria, saiu recente, principalmente depois da eleição do Trump, saíram várias matérias desse tipo, de grupos de pessoas que têm dinheiro, mas não são bilionários, montando redes, então se juntando para montar uma rede que não seria para competir com essas redes que estão aí. Você acha que o caminho é esse? Quer dizer, entrar novos atores e de que forma viabilizar esses novos atores? Olha, esse é um dos caminhos mesmo. Quer dizer, você quebrar a estrutura monopolista do processo. Porque é muito impressionante você fazer uma análise de economia política da mídia, no caso das redes, elas são mais monopolistas do que as estruturas de jornal, as estruturas de televisão, que já eram estruturas bastante monopolistas. A gente sabe, aqui no Brasil principalmente. Mas veja, as redes sociais são ainda pior, é uma coisa muito impressionante. A gente conseguiu aprofundar esse processo, porque você tem monopólio global, que é uma coisa que não tinha no campo da comunicação, não nesse patamar. Escalou muito. Escalou de outra forma. E mais, você cria uma coisa que eu acho muito interessante, acho que quem levantou isso foi o Eugênio Butti, num livrinho que ele escreveu, muito bom, onde ele falava, o mais louco de tudo isso é que eu trabalho por algoritmo. Ou seja, ele retira mais valia do meu trabalho. Quer dizer, eu estou trabalhando de graça para eles, né? Porque eu estou dando todas as informações para ele conseguir fazer dinheiro. Ele faz dinheiro com a minha informação. Se não tem eu, não tem um algoritmo, né? Se não tem você, mais-valia também. então exato, você tem uma mais-valia cibernética produzida pelo algoritmo. E de fato, é verdade. O capitalismo consegue a gente trabalhar gratuitamente para todas essas pessoas, né? Então acho que num horizonte como esse é importante politizar essa discussão. E essa discussão está começando a ser politizada agora porque a gente viu o caráter dramático que ela tomou. Então isso vai obrigar a sociedade a pensar outras alternativas. Você quebra a estrutura monopolista, você traz mais players para o espaço, você traz mais personagens para esse horizonte. Certo? Os governos podem tentar fortalecer isso. Quer dizer, até hoje o que você teve foi a China fazendo isso, né? Porque a China tem interesses hegemônicos, né? Da mesma maneira como os Estados Unidos têm, mas todo país tem seus interesses hegemônicos, e mais, setores da sociedade também têm. Então acho que você tem toda uma questão nesse campo. E outra coisa que eu insistiria, mais uma vez, é questionar a maneira com que a linguagem das redes conseguiu se impor para nós. Quer dizer, até a maneira de a gente fazer política, por exemplo, hoje, é totalmente vinculado a esse tipo de linguagem. Quer dizer, isso muda a tua mensagem, muda o que você tem a dizer, e mais, muda o que você tem a oferecer. E muda quem você é. Muda quem você pode ser, entendeu? Então, acho assim, você vai limitando cada vez mais. E de uma limitação cada vez mais unidimensional. Queria voltar para a música. Você tem uma frase sua naquele podcast que você fez sobre a música e liberdade, né?
que você fala assim, como a música pensa o que a sociedade não consegue pensar. É esse o objetivo, a meta, não sei se eu posso colocar assim, do show de vocês? Você entende muito de música, inclusive. Depois deixa eu contar aqui os segredos dela. Eu acho que a música, ela traduz muito bem o nosso tempo. Acho que a música está muito sentindo o pulso do tempo, assim. De alguma maneira, não é necessariamente para acolher. Acho que tem essa função de trazer alguns incômodos, de você lembrar de coisas, descobrir coisas também com a música. Acho que esse show tem um pouco disso e tem algo que a gente vem buscando, que é esse desafio de não ter uma canção feita do jeito clássico, eu sou a cantora e ele me acompanha. É muito diferente, está longe disso até. Isso é muito interessante, né? Esse modelo eu acho muito interessante. E acho que, de uma certa maneira, a gente deixou... O Vlad adora falar que a gente era incompetente, por isso que a gente não lançou nos anos 90. Eu acho que sim, um pouco, talvez, mas tem uma coisa que não tinha um lugar para essa música que a gente faz. Não tinha uma caixinha, e eram outros tempos, né? Era um tempo que a gravadora mandava e tal. E, de alguma maneira, quando a gente retoma em 2019, eu tinha virado uma pessoa da música, mas do outro lado do balcão, e o Vladimir, a pessoa que ele se tornou para a política, enfim. E aí isso tudo ganhou um significado. Acho que por a gente ter se tornado quem a gente se tornou, as pessoas pararam para escutar. Então, ela está tocando num outro ponto interessante da questão da música. A música antes estava na mão das gravadoras. Sim. A tecnologia rompe com isso. Isso é bom. Sim, não, mas veja, eu não estou fazendo uma tecnofobia aqui, tá longe disso, de falar, não, mas os desenvolvimentos tecnológicos todos vieram contra nós. Né? Mas é que a maneira com que eles são gerenciados, utilizados, a maneira como eles são economicamente organizados, de fato, voltaram-se contra nós. Mas, por exemplo, o caso da música eu acho um caso interessante mesmo, porque, por um lado, você tem essa quebra do monopólio das gravadoras. Né? E, de fato, eu acho que, como a Fabi falou, a gente foi um pouco objeto disso. A gente não tinha gravadora para o tipo de coisa que a gente estava querendo fazer. Era pura e simples, então a gente não tinha o que fazer. Eu não sabia muito como fazer. Quando apareceu esse sistema de plataforma, então isso ficou muito mais fácil de ser resolvido. Né? Agora, por outro lado, tem uma questão também, eu diria, bastante interessante, que é sobre as modalidades de circulação. Né? Porque também não houve uma explosão da circulação. Né? Quer dizer, o que você tem... eu costumava dizer, por exemplo, teve uma época que eu fiz um texto, foi o texto que deu mais dor de cabeça na vida. Era uma crítica ao funk e à música sertaneja. Né? E isso durou anos e anos. Né? E, na verdade, o que eu tentava falar era uma coisa, entre outras coisas, era assim, mas veja, tem um elemento muito impressionante sobre a questão de circulação musical. Todos os meus alunos ouvem o funk que a princípio seria a música da periferia, que também já tem essa questão, como se a periferia tivesse um tipo de música. Né? Então, funk não é a música da periferia. Não, você tem várias músicas. Não é exclusivamente. Então, assim, a periferia, a periferia não tem só o funk. O que eu queria insistir era outra coisa, era falar, olha, qual é a música popular? É uma péssima questão. É uma questão muito mal colocada. Né? Porque você parte do pressuposto que você tem um povo. Você não tem um povo. Você tem uma multiplicidade de povos. E que eles têm tradições muito distintas entre si. E muitas vezes o que acontece? O povo que aparece, olha que coisa engraçada, é o povo mais adaptado ao processo de circulação do capital, não é engraçado? É o povo que mais entra nos streams, é o povo que mais entra em todo o espaço já organizado de circulação e de monetização da cultura.
Quer dizer, então há toda uma questão se perguntar por quê, o que acontece com os outros povos que estão no mesmo território. E tem várias tradições, tem várias línguas, tem várias formas de falar, tem várias linguagens. O que acontece com isso? Então acho que é importante você ter uma visão de multiplicidade no interior do que a gente chama de popular. Mas a questão que eu colocava era, mas olha que engraçado, por exemplo, meus alunos, que são classe média alta, todos eles ouvem. Só que assim, o pessoal da periferia não tem direito de ouvir John Cage. Não chega. Eles nem podem saber se eles gostam ou se eles não gostam. Quer dizer, eles não tem nem como circular uma coisa dessa. Então, acho assim, tem uma questão que está longe, você não democratizou o espaço, não é verdade. Certo? Você monopolizou o espaço. Cara, isso que você fala é muito verdade, porque e eu vou fazer um paralelo com a poesia. Eu estava conversando com um amigo meu, que é livreiro, e ele falou assim, a poesia não vende. Eu falei, não vende porque você não mostra. Porque é impossível um ser humano não gostar da poesia. Ele pode não gostar deste ou daquele poeta. Dessa forma ou da outra. Mas é impossível você não gostar de poesia. Só que ele não tem acesso. É a mesma coisa com música clássica, a mesma coisa, enfim. É um paradoxo de reflexo. É assim, a questão que eu acho interessante é quem é o dono do espelho? Sempre essa questão. Não, mas eu só reflito, eu só faço o que as pessoas querem. Eu só estou dando a imagem que é eles mesmo. E quem é o dono da imagem? Quem é o dono do espelho? Quem foi que constituiu a imagem? Quer dizer, por que você pega nesse ângulo, você não pega do outro ângulo? E quem diz que o seu espelho não é turvo? Né? Porque senão eles não estariam aceitando. Sim, mas você dá uma opção. Ou é isso ou é nada. É claro que você vai conseguir. É isso, todo mundo está repetindo. Certo? Aí chega uma hora e você fala, não, mas até para eu poder fazer parte, eu preciso estar consumindo a mesma coisa. Então é uma questão de participação social. Então eu diria, esse discurso é um discurso clássico de, digamos assim, de você passar por uma decisão, passar com uma simples reflexão, aquilo que no fundo é uma decisão. Passar com um simples reflexo aquilo que foi, na verdade, uma decisão feita. Então, o dono do espelho, o caminho seria você ter vários espelhos? Uma casa de espelhos. Uma casa de espelhos, com todos os tipos de espelhos possíveis, para que as pessoas pudessem ver a sua imagem de várias formas. Assim, eu diria, as pessoas têm uma tendência natural à multiplicidade. Né? E a arte mostra isso. Né? E o que acontece é que você tem um tipo de circulação que é cada vez mais unidimensional, cada vez uma só imagem, uma só forma de falar, uma só forma de escutar, uma só velocidade, uma sensibilidade só. Isso produz um sofrimento brutal nas pessoas. Estamos voltando na história da concentração, da tecnologia, e está na mão de 3, 4 players, né? E as plataformas de música também escolhem o que a gente vai ouvir em alguma medida. Às vezes você vai para lá ouvir coisas e ela começa a te sugerir coisas semelhantes porque a gravadora que pagou alguma coisa para isso ficar ali nas prioridades. Então, agora, por que ir no show de vocês? Quinta-feira, não tem nada para fazer. Tipo, 9 da tarde, 9 da noite, pô, você vai ficar em casa fazendo o quê? Eu não tem campeonato na quinta, só na quarta. Pronto, é isso, não tem campeonato. Vá ver descomposição. Não, esse é um concerto muito afetivo, exatamente por a gente estar voltando ao Jazz B, que foi onde tudo recomeçou. Então, tem um significado. A gente está voltando no Jazz B, que é uma casa que merece nosso respeito, merece nosso dinheiro, porque resistiu a essa pandemia, tem uma curadoria super bacana. E entender um pouco, olhar a música por um outro ângulo, pode ser bom. Ver o Vladimir tocando. Pois é, né, Vladimir? As pessoas conhecem mais o seu lado filósofo, mas você é um grande músico. Foi o maior erro da minha vida mesmo. Assim, a minha ideia inicial era fazer composição. Né? Aí eu fiz conservatório, aí no momento de prestar para música,
Aí eu pensei, putz, mas se eu fizer isso eu não vou conseguir ter dinheiro nunca. E a ideia mais estúpida que eu falei, então eu vou fazer filosofia. Então, a filosofia dá mais dinheiro do que a música. Pois é, você vê como não foi realmente uma avaliação muito boa. Né? Mas aí eu fiz análise durante muito tempo para tentar entender o que tinha acontecido. Né? Aí voltou para a música. Eu nunca larguei, né? Eu nunca larguei. Sempre continuo, quer dizer, a gente trabalhava já nos anos 90, teve alguns momentos que eu parei um pouco, mas era uma coisa rápida e só os momentos mais tristes. Então eu sempre fiz, aí eu voltei de maneira mais sistemática uns 7 anos atrás, 8 anos atrás. Inclusive quando eu comecei a fazer música para trilha de teatro. Né? Na verdade, ganhou um prêmio no teatro. Isso é um dado engraçado. O único prêmio que eu ganhei não foi de filosofia, não foi de nada, foi de teatro. Foi de música. Foi de música. Mas com o Roberto Alvim, que a gente fez 2 peças. Então, E aí, quer dizer, no show, quer dizer, você no piano e você na voz. Uhum. Mas você tem... eu vi uma entrevista sua que você estava falando do poema da Silvia Plath. Que ele não poderia ser musicado. Então era para correr para ver logo. Ele tá no show? Tá, claro. Esse poema foi a razão por a gente ter se reencontrado. Quando o Vladimir me chamou em 2018, foi para gravar esse projeto que era para ter saído pelo selo Sesc. E aí que a gente voltou a se falar. A família não deixou. Não tô nem aí. A família não deixou a gente gravar, né? Não sei por quê, por que razão. Bem, coisa de herdeiro, né? Só que poema não tem herdeiro, isso não existe. O poema já faz parte da nossa vida. E com certeza já não ia fazer nenhuma fortuna fazendo uma música desse poema, porque ninguém ouve. Então, ou seja, eu achei achei um insulto. Achei um insulto essa ideia de que, bem, você impede alguém de pegar um elemento que é constituinte da sua vida, que é um poema. O poema constitui as nossas vidas, né? E você não pode trabalhar, você não pode responder a isso. Porque tem alguém que é dono, que tem herdeiro, tem alguma coisa assim. Quer dizer, a gente tinha falado, não, mas a gente não quer dinheiro nenhum. Você pode levar todo o dinheiro de venda, se alguma coisa dessa acontecer. Nosso interesse não é esse. Nosso interesse é simplesmente permitir que essa experiência, essa experiência ela possa efetivamente produzir o que ela produz. É como, sei lá, você ouve um poema e quer fazer um quadro, né? Você ouve um poema e quer recitar, você ouve um poema e coloca no seu livro, né? Era isso só, né? Mas assim, não sei até quanto tempo dura, então eu recomendo às pessoas que venham no Spotify o mais rápido possível, né? Tá no Spotify, eu vi, é belíssimo, realmente é muito Mas bonito. nesse show tem músicas de Superfície, que é esse projeto dos anos 90, e o que a gente veio construindo depois, que começa com a Silvia Plath. Agora a gente gravou o Pastor do Madre Deus. Eu vi, ficou muito lindo. A gente isso. resolveu pegar algumas músicas de fora, assim, e descompor. O que eu achei interessante, pra vocês terem ideia, eu tô mexendo na minha agenda porque eu ia estar em Brasília. Vai, por favor. E aí eu mudei para poder estar lá. Porque eu achei tão interessante. Vocês fazem uma... não é releitura o nome, mas é uma outra forma de... Você dá uma nova forma a essas peças, né? Eu lembrei isso por causa do Madre Deus, é muito isso. Enfim, a forma como vocês colocaram com o piano, enfim, achei que muito... ficou muito bonito. A gente pensou em fazer umas descomposições. Exatamente. Essa era a ideia, exatamente. Que também era não só decompor a forma canção, assim, organicamente desenvolvida, mas também decompor músicas que já tinham sido compostas. E a ideia era um pouco essa, mas não decompor no sentido... É como se você remontasse as peças e o sentido das coisas. Então a gente não queria simplesmente fazer uma versão para piano e voz. Não era essa a ideia. Exatamente. Não é uma versão. Não, porque a gente nem respeita as harmonias que estavam na música, a gente recria as harmonias. Muitas vezes a gente preserva a voz, por exemplo, a gente fez isso também com o Madre Deus, ficou muito claro. A gente preserva a melodia da voz e a harmonia está toda recomposta. É isso mesmo.
E o resultado é bom, o público gosta. Bem, eu espero. Não, é bom. Sim. O público gosta. Mas essa música, e essa música também é muito da nossa geração, né? Dessa bolha, pelo menos. Madre Deus é algo com que a gente concordava, porque a gente tem várias discordâncias de gosto musical, assim. Tem coisas que ele gosta que eu nem passo perto. Ela gosta de sertanejo e você gosta de funk, é isso? Não. Deixa quieto. Eu danço até o chão. Deixa quieto. Não, a gente tem algumas discos. Aqui o Vladimir é mais erudito, mas tem mais, mais erudito do que eu. E ele não ouve tanto MPB, assim, Caetano, Gil, essas coisas que também fizeram parte da minha formação. E você trabalhou nesse mercado? Sim, trabalhei nesse mercado mais de 25 anos. Ela negou uma carona para um Rolling Stone. Eu neguei uma carona para um Stone. Não vou para o céu. Sim, eu trabalhei como produtora artística de vários shows internacionais. E aí conheci um monte de big shots aí da indústria. E como você falou, você estava no outro lado do balcão. Do outro lado do balcão. Agora, mudou muito esse balcão por conta da tecnologia. Não mudou? Por conta da tecnologia e da ressignificação do dinheiro. Antes, se você reparar, até pode olhar empiricamente, assim, em termos de quantidade de show e nível de show que tinha até o ano 2000, enquanto a música tinha dono, enquanto os astros podiam ficar em casa se drogando e contando dinheiro da gravadora, os shows eram para vender os discos. E o Brasil nunca foi muita coisa, assim, em termos de mercado internacional. A gente sempre pirateava, era caro o disco aqui e tal. Então, a gente não era um mercado interessante. E aí, a partir do ano 2000, quando isso muda, a lógica é fazer um fonograma para o público me conhecer, para ir no meu show, porque é onde está o dinheiro. Quer dizer, o dinheiro agora vem do show. Vem do show, principalmente, porque quando você ganha fonograma, você vai ganhar centésimos de centavo. Qual é o papel das gravadoras? É menos no nosso caso. O papel da gravadora hoje é fazer aquilo chegar nas prioridades da plataforma. Não é tão diferente do que acontecia na rádio antigamente, que as gravadoras iam lá e pagavam para tais e tais músicas aparecerem. Mas tem várias mecânicas hoje, tem vários atores diferentes e tal, e o volume é por fonograma, então você pode ganhar com muitos artistas. Então, entendi. Tem fábricas de funk aqui, de música, que eles soltam centenas de música por semana. Assim, porque que você falava, Nina? Não, só ia falar que, bem, nessa questão de show, dinheiro, não é o nosso caso, com certeza. Não, porque também nosso show sempre vai pouca gente, né? Então, você tocou numa coisa interessante. Não é o dinheiro, é o quê? E eu vou falar isso porque é o seguinte, tem coisas além do dinheiro que nos move. E a gente vê hoje nas redes, parece que não, parece que o que move é só o dinheiro. Eu costumo brincar, eu abri um canal de jornalismo, entendeu? Jornalismo independente. Durante a pandemia, muita gente me pergunta, mas você precisou de muito dinheiro para montar? Eu falei, não precisei de dinheiro nenhum. Só que eu tenho uma vida tranquila, não tinha dívida, agora tenho. Agora eu fiz dívida, porque a gente passou uma pandemia, tive que botar dinheiro ali, tive que fazer as coisas acontecer. Quer dizer, num país que paga taxa de juros tão alto, você se meter a fazer isso, para que você vai se meter a fazer isso? Vai perder dinheiro? Não, mas o que me move não é o dinheiro. Eu até brinco, falo, cara, eu não vou morrer rica nunca, mas me divirto muito mais e tô, assim, me sinto mais feliz, me divirto mais, porque muita gente que eu conheço que tem muito dinheiro. O que move? Acho que cada um tem uma resposta, né? Sei lá, a minha... Eu sou um professor de filosofia, né? Então, acho que o meu maior interesse, no fundo, tá ligado a essa atividade, né? Eu penso musicalmente, né? Para mim, a atividade de composição é uma atividade onde eu consigo
construir questões, né? E acho até porque a filosofia, para mim, sempre foi um discurso vazio, não vazio no sentido de ser irrelevante, mas vazio no sentido de não ter nenhum objeto que lhe seja próprio, né? E todos os objetos, então, vêm de fora. Você não faz epistemologia sem conhecer muito bem uma ciência, não faz ontologia sem conhecer bem lógica, você não pode fazer estética sem conhecer bem um setor das artes. Então, se você admite isso, você precisa de uma outra atividade. Elas não conseguem ter só essa atividade, né? Porque tem que ter algum lugar onde você vai ter que se confrontar com alguns elementos das empiricidades, né? E no meu caso, a música veio muito dessa forma, ela se juntou dessa maneira. Assim, eu consigo pensar melhor quando eu preciso resolver um problema de composição. Eu consigo achar coisas que eu não acharia se eu fizesse só um trabalho eminentemente de texto filosófico, né? Então aí eu percebo, isso é possível. Eu não tinha percebido que era possível. É possível você pensar um conjunto dessa maneira, é possível você pensar uma hierarquia dessa forma, é possível você pensar a forma desse jeito. E eu acho que a forma estética, ela tem um impacto na forma lógica, ou seja, na sua forma do seu pensamento, na forma como você pensa. Então, elas não são coisas separadas. E, claro, elas não, o bom, belo, justo, verdadeiro são coisas distintas, mas elas têm um elemento em conjunto. E eu me interesso por esse ponto em comum. Mas eu acho que todos nós, cada um tem essa... Você com a música. Eu faço isso, por exemplo, com a literatura. Uma coisa... Eu vou buscar respostas na literatura. Mas é uma coisa muito doida. Minha cabeça, assim, de estar... Tem livros que eu já li 3, 4 vezes o mesmo livro, entendeu? Tem personagens que eu tenho uma relação pessoal com eles, sabe? E eu busco essa resposta. Eu acho que todo mundo acaba tem que encontrar isso, não? Você tem manifestações artísticas, pode ser numa obra de arte, pode ser na música, pode ser na literatura, pode ser no cinema. Aliás, essa onda que veio com o Ainda Estou Aqui e com as premiações e tal, e você vê assim, uniu muitos os brasileiros. Isso foi, acho que uma catarse até para o que a gente está vivendo, não? Mas essa questão que você levantou acho que faz todo sentido mesmo. A forma estética, ela é um setor da história da razão. Eu costumava dizer, a forma musical, por exemplo, é muito claramente um setor da história da razão. Não é à toa que alguém como Platão, lá atrás, né, ele falava, não, mas a gente não pode tocar todos os modos dentro da cidade ideal. Por quê? Porque é necessário impor uma moral à música. Tem certos modos que vão produzir afecções, que vão criar pessoas de determinadas maneiras. Então você tem que fazer uma partilha. Ele tem essa frase fantástica, não se abala os alicerces da música sem abalar os alicerces da cidade. Né? Porque, afinal de contas, existia, inclusive, uma ideia de que você tem uma ordem das esferas, que de uma certa maneira repete também a ordem da música, uma ordem astronômica que repete a ordem matemática. Quer dizer, você sempre teve essa ideia de que a música não é só uma questão de música, é uma questão de, efetivamente, como se ordena elementos, né? como se pensa uma ordem, como se constrói a logicidade possível. E como você tem essa coisa que a estética ela consegue avançar lá onde a sociedade não consegue avançar, né? Ela consegue pensar o que a sociedade não pensa, ela não é um reflexo da sociedade. Ela é um avanço em relação à sociedade. Ela não é só, isso aqui reflete a sociedade, uma época. Não, isso não reflete só uma época. Isso, na verdade, dá forma àquilo que uma época não consegue sintetizar. Ela reflete no sentido dela refletir a tensão, o impasse, a inquietude da época, né? Então, se isso é verdade, a gente aprende a pensar a partir da música. Não só da música, a partir da forma estética, a partir da literatura, a partir do cinema, a partir da música, a partir da arte em geral. A gente aprende o que é ser livre a partir da arte em geral. E aí depende de qual a linguagem? Olha, tem uma coisa específica... Qual a estética, enfim, Tem uma coisa específica do Ocidente, se eu puder fazer uma defesa da música, mas é um elemento interessante a se pensar. A música, ela foi a primeira arte
a criar uma ideia de autonomia. Ou seja, o seu valor não está vinculado às suas funções sociais, suas funções rituais, certo? O seu valor está vinculado a ela mesma. Ela tematiza o seu próprio meio. Ela é a primeira a fazer isso. Ela faz isso no século XVIII. A literatura vai tentar fazer isso no século XIX, quando o poema vai se voltar a respeito da sua própria forma, né? As artes plásticas vão fazer isso no século XX, no final do XIX, começo do XX. Alguém como Greenberg, que era um crítico de arte muito importante, falava, não, a pintura pegou da música o seu modelo. Então, na nossa sociedade, a música tem um lugar muito, muito mais importante do que a gente imagina. O que vocês diriam para os músicos, para os jovens músicos hoje? Vai fazer filosofia? Não, faz música. Faz música, mas não pensar em mercado. Eu diria. Mas dá para viver de música? Então não dá para viver de nada. Eu tenho Olha uma filha vantagem. que vive de música Então. e um filho que está quase, vai chegar. Mas eles entendem bastante do mercado. Tem que ter domínio dessas ferramentas, mas faz a música. Mesmo que você queira ter um trabalho, um outro trabalho, mas se você tem a música e é uma necessidade para você, vai fazer, porque senão vai doer. Não dá para viver de nada? Não, acho que essa é uma coisa. As profissões estão tão. A era das profissões e dos empregos está tão problemático hoje, quer dizer, você não precisa de todas as pessoas que você tem para conseguir fazer o sistema funcionar, né? Quer dizer, que dado isso, então, aquela preocupação, se for fazer música você não vai conseguir sobreviver, mas você não vai conseguir sobreviver nem sendo engenheiro, então, sendo assim, então faz música, pelo menos você vai ficar feliz. Faz música, vai ficar mais feliz. Quando a produção me falou que a gente tinha essa conversa marcada, foi muito interessante, porque eu tinha acabado de ler um livro que ainda é inédito, a gente está conversando com o autor para ver se ele edita com a gente, e é um autor estreante, e é um livro, enfim, que passa pela literatura e que passa pela filosofia, é muito interessante o livro dele. Mas tem ali um cara que que busca essa transformação. Eu brinco que é o homem, e lá está escrito, o homem que queria virar música. Entende? Essa transmutação de homem para música. E aí, é muito interessante. E aí eu pedi para ele, eu falei que vinha conversar com você e tal. E ele é um fã seu e tal, e lê tudo seu, e aí eu perguntei, falei, qual é a pergunta que você quer fazer para ele? Eu estou trazendo para você essa pergunta aqui agora. Qual é a postura digna para um indivíduo de esquerda não funcionalista, tampouco pragmático no Brasil? E eu achei interessante essa pergunta dele, porque você falou uma frase uma vez que também deu uma confusão, que a esquerda acabou, né? Não, eu diria que o lugar é não ter problema nenhum em ter que falar o que as pessoas não querem ouvir. Acho que, inclusive, essa é a função da classe intelectual, e eu não vejo nenhum problema em utilizar esse termo. Eu acho que a classe intelectual existe. É ela que procura esconder sua própria existência de si mesma, como mobilizadora de símbolos, como recuperadora de tradições. Então, eu acho que ela tem uma função, a gente tem uma função que é falar o que ninguém quer ouvir mesmo, né? É claro, isso está longe de ser uma coisa agradável, você perde muita coisa, você perde muito espaço, você perde oportunidade, você vive perdendo coisas, por falar as coisas que as pessoas não estavam muito interessadas em escutar. Mas eu acho que se essa é a nossa função, é melhor fazer bem. Todo mundo tem uma tarefa, eu acho que a gente tem essa tarefa. E acho que isso colabora. Eu acho que é uma maneira que a gente tem, muitas vezes as pessoas não querem entender, mas é uma maneira que a gente tem de realmente colaborar com os processos de transformação. Mas você não propõe nada, não tem nenhuma proposição. Então, já ouvi isso milhões e milhões de vezes, né? Quer dizer, como se o exercício da crítica só pudesse ser justificado se ele, afinal de contas, apontasse para uma solução.
Mas a solução muitas vezes não vem porque a crítica não consegue se fazer ouvir. Não? Muitas vezes é necessário você deixar a crítica simplesmente circular, para que ela possa operar a sua força de desabamento, abrir o espaço para que então a imaginação possa operar. Você remonta o espaço para que a imaginação possa operar. Então acho que isso vale para quem se vê de esquerda hoje. A gente está realmente num momento de retração muito brutal. E essa retração ela tem vários responsáveis, inclusive nós mesmos. Inclusive a nossa incapacidade de fazer coisas que a gente outrora prometeu, a nossa incapacidade de acolher também, muitas vezes, acolher aqueles que caíram, tropeçaram, que erraram, e que de uma maneira ou de outra precisam de alguma forma de redenção, de recomeçar as coisas. Quer dizer, a experiência política tem isso, de falar, não, você está do meu lado, né? Vem comigo, tudo bem, eu sei que você não soube lidar com certas tensões na vida, mas você tem ideais que são os mesmos que eu partilho, então a gente vai lutar junto. Né? Então nem isso a gente consegue fazer muito mais. Então acho assim, tem várias coisas que mostram como tem uma autoinspecção, que é um elemento importante agora. Né? Uma autocrítica é um elemento importante, eu falo isso há anos, assim, já rolou até meme por causa disso, mas eu acho que isso faz todo sentido. Faz todo sentido. Se a gente não quiser fazer uma espécie simplesmente de condenação do outro, da direita, extrema-direita, que é uma condenação meramente narcísica, moral, sabe? Uma coisa do tipo, eles devem ser muito burros, né? Porque são negacionistas, obscurantistas, gostam de fake news, ou eles devem ser completamente, eles devem ter um problema psicológico muito sério, porque eles são tudo ressentidos, né? Ou eles devem ter um problema moral muito sério, porque eles são todos mobilizados pelo ódio, né? Pelo discurso de ódio, pela pulsão de morte, todo esse tipo de coisa. Ou seja, isso não tem nenhuma função analítica. Nenhuma função analítica. Você não vai conseguir entender nada dessa forma. Né? A única coisa que você vai conseguir fazer é preservar narcisicamente sua própria imagem. Mas se for esse o jogo, então é melhor falar logo de cara, porque tem maneiras mais simples de você fazer isso, certo? Não tão onerosas. Mas se você quer realmente começar a fazer um tipo de reflexão de como a gente chegou aqui, então a primeira coisa é falar no que nós contribuímos para essa situação. O que foi a contribuição nossa? E tem uma contribuição significativa. Você está me dando um gancho para eu colocar a segunda parte da pergunta dele aqui, é o seguinte, ele fala, a música nos redimirá, que é um pouco da conversa que a gente teve aqui, e aí ele fala, seremos cobrados por termos lido poesia enquanto os ratos rolam à luz do dia as instituições? Não, eu acho que a gente vai ser cobrado por não ter lido poesia, se a gente fizer isso. A gente vai ser cobrado por ter parado de tentar compor música. A gente vai ser cobrado por tentar parar de mobilizar a arte como uma arma fundamental de transformação da vida social, das nossas possibilidades de potencialidade de vida. Isso sim seria imperdoável. Isso seria a coisa mais estúpida que a gente poderia fazer. Mas não tem tempo para poesia mais, porque é tudo muito urgente, porque as lutas estão todas aí, porque é importante saber se defender. Bem, mas você percebe? Onde não tem tempo para poesia é exatamente o mundo que a gente não quer habitar. É o mundo que tenta nos impor. É esse o mundo. Entendeu? Então, ou seja, a gente só está colaborando para isso. Ao imaginar que a poesia também não é uma forma de luta. É uma luta contra os limites da linguagem. É uma luta contra o esvaziamento da palavra, contra o esvaziamento da linguagem, contra o esvaziamento da potencialidade de produção de não sentido. Como não sentido como elemento constituinte da nossa experiência. A ausência da empatia. Eu diria até a ausência da raiva real, entendeu? Que ela é um elemento motor de tudo, entendeu? E a poesia é uma raiva contra a linguagem. Né? Ela sempre foi isso. É uma raiva contra a linguagem tal como ela é dita. Tanto que você fala, não, para você conseguir falar, você vai ter que torcer a linguagem até o seu extremo. Você vai ter que retirar todas as camadas de produção de sentido para que alguma coisa da ordem do incomunicável apareça. Então, é uma raiva digna. A poesia ela é fruto de uma raiva digna. Né? Então, você tira isso da experiência das pessoas e você acha que aquelas pessoas vão ser capazes de criar alguma coisa interessante do ponto de vista político, isso não tem o menor sentido. Só quem se deixa tocar pela poesia pode criar politicamente alguma coisa realmente relevante. Muito obrigada por essa conversa com vocês dois.
Olha, agora, se você é assinante do canal, fica aí, porque vocês ouviram o Vladimir falando aqui que as redes estão impondo uma forma pra gente de linguagem, não foi isso? Esses grandes players. Eu quero saber dele o que ele acha do Lula TikToker. Mas esse é só para assinante. Se você é assinante, vai lá na comunidade, pega o link que a gente já vai passar para lá.